O título da palavra de hoje é Guerreiros, sim, Senhor. Quando a gente pensa em guerreiros, a gente imagina uma época da Idade Média. Homens cheios de armadura, com espadas, com um monte de coisas em suas mãos, preparados para a batalha. E quando hoje em dia a gente pensa em guerreiros, o que nós imaginamos? Tem gente que deve imaginar time de futebol. Meu time é o time de guerreiros, do bando de loucos. Ou tem pessoas que pensam, o UFC, Ultimate Fighter, aqueles homens fortes que lutam. Através da palavra de hoje eu gostaria de observar qual é o conceito de guerreiro na palavra de Deus. Conceito do cristão guerreiro na palavra de Deus. A passagem da palavra de hoje é uma passagem muito conhecida para vocês. Sabemos de cor essa história, não precisava nem ter feito a leitura bíblica. É a passagem na qual 32 homens são convocados para a guerra. E nesses 32 homens, Deus diz a Gideão, são muitos, e corta. Vão 22 mil embora, e são muitos ainda, diz Deus a Gideão. E mais são cortados, e apenas 300 sobram para uma batalha épica contra os midianitas. Gostaria de compartilhar através da palavra de hoje, em primeiro lugar, que Deus utiliza pessoas preparadas para a sua boa obra. Deus utiliza pessoas preparadas para a sua boa obra. Estivemos recentemente agora na Coreia com os pastores da IPV. Foi muito interessante, super legal. E uma das dificuldades, entre aspas, foi bom, a comida. Era boa e difícil ao mesmo tempo. Por causa do quê? Por causa da pimenta. Toda vez que os pastores comiam, eu dá água. A comida era boa, mas era muito picante. Então eu senti essa dificuldade. E mais uma outra dificuldade que tivemos no último dia, que foi sentar no chão. Sentar no chão para comer. No Brasil, a gente senta nas cadeiras confortavelmente. Tem lugares na Coreia que os restaurantes são no chão. Você tem que sentar no chão. E foi uma grande dificuldade, os pastores não estavam acostumados. Sentar no chão foi difícil. Acho que os pastores comeram ali por uma questão de sobrevivência. Porque se pudesse, saíam dali, E os orientais, como eu, o irmão Jorge, o pastor Couto, estávamos confortáveis, comendo, olha que gostoso. E os pastores, passou 15 minutos, todo mundo estava encostado na parede, sentado, assim, não aguentava mais sentar no chão. Foi super interessante. E usar o palitinho, também foi uma outra dificuldade. Imaginem pessoas que nunca usaram em suas vidas. Hoje em dia já a comida japonesa faz muito sucesso. E muitos já aprenderam a usar mais ou menos. O pastor Agripino é um deles, é o craque. Só falta pegar a mosquinha. Fala, eu vou pegar a mosquinha. Craque. As pessoas que foram desde criança treinadas, eles conseguem facilmente se adaptar àquela situação. Por exemplo, comida apimentada. Para os coreanos é a coisa mais natural comer comida apimentada. Sentar no chão. Para quem está acostumado a sentar no chão, indianos, chineses, coreanos, japoneses, é a coisa mais fácil. Mas para as pessoas que estão acostumadas, é a coisa mais difícil do mundo. Da mesma forma, na obra de Deus, para sermos utilizados para a boa obra do Senhor, temos que estar preparados. Veja, quando houve o chamado aos discípulos, quando Jesus chamou os discípulos, Ele não apenas os chamou, mas sim, Ele os discipulou, os treinou. Não acabou com o chamado. Muitas vezes na nossa vida cristã é assim. A gente é chamado por Deus para o teu caminho, para a sua salvação. E acaba ali. Achamos que isso é tudo. Isso é o final. Acabou. Mas não é bem assim. No chamado de Deus, no chamado do Senhor, houve o quê?
O discipulado. O Senhor discipulou os seus discípulos para prepará-los para realizar a tua boa obra. Imagina a palavra de hoje, esses homens que estavam indo para a guerra contra os midianitas. Aqueles que sobraram ao final. Porque nas passagens anteriores nós vemos que Gideão fala, né? Aqueles que estão com medo, aqueles que não têm coragem de sair para a guerra, podem ir embora. Esses foram embora. E sobraram 10.000. Dentre esses 10.000, novamente, Deus escolhe outros para fazer a obra dele. Deus não escolhe qualquer um para realizar a tua obra. Mas Deus escolhe pessoas preparadas para realizar a obra do Senhor. Participando do CAL, né, ouvi bastantes histórias interessantes, né? E principalmente a igreja Saran, né, que nos serviu, né, muito bem. A igreja Saran tem presentes no culto, 60.000 membros todo domingo. Né, 60.000. E eles têm 3.000 líderes de OFA. Né, 3.000. Os 3.000, essas 3.000 pessoas, meio que administram essas 60.000 pessoas. Pessoas discipuladas, pessoas que foram treinadas. 3.000 pessoas. E uma das frases que foi mais repetida no CAL foi o seguinte: se há 3 pessoas com um propósito, unidas, conseguem criar uma nação. Acredito que esse foi o grande desafio que eu recebi e que os pastores também tenham recebido. Se há 3 pessoas reunidas com um propósito, podem fazer dele uma nação. Veja quantas pessoas estão à sua volta. Quantos estão aqui? Quantas nações podem surgir aqui? Multipliquem. A gente comenta eu fui na recente missão que nós somos, a frase que eu ouvi bastante é que é muito cacique para pouco índio. Realmente temos muitos caciques para trabalhar para a boa obra do Senhor. Discípulos prontos para realizar a obra de Deus. E Deus deseja utilizar você para essa obra. Deus não está chamando qualquer um, Ele te chamou e te treinou por anos. Não é difícil o discipulado. Eu fico imaginando, né, daqui a um tempo eu vou ter que fazer o discipulado também. Eu estou vendo Romanos 8 para ver se eu consigo já dar uma iniciada. Aí eu vejo as histórias, né? Não é fácil. Né? Sei que não foi fácil. Foram 3 anos de grande batalha. Né? Mas Deus preparou você para ser discípulo, para realizar a boa obra do Senhor. Esses 300 que foram escolhidos por Deus estavam aptos para essa guerra. Estavam preparados para essa guerra. Não estavam despreparados. Né? No Novo Testamento vemos a história das 10 virgens. Das que prepararam-se bem e daquelas que não se prepararam. Veja a diferença entre o fato que aconteceu a uma delas. Aquelas entraram na festa com o noivo e aquelas que não entraram. As pessoas preparadas conseguem entrar para essa guerra espiritual. Mas as pessoas despreparadas não conseguem. Ficam intimidadas. Não vão conseguir, ficam com medo. Veja, a escolha de Deus não foi por valores humanos. A gente acha que ao entrar na igreja a pessoa canta bem, a pessoa é habilidosa, a pessoa tem conhecimento bíblico, então, esse aí pode ser líder. Esse é perfil de líder. Mas veja o que acontece logo depois. A pessoa larga, desencana, vai embora. Por isso que a nossa igreja tem a nova família, né? Que é muito importante. A nova família
fala todo o processo, o propósito que a nossa igreja tem. É muito importante. E a nossa igreja, para se tornar líder, precisa passar por discipulado. Mais importante ainda. Por quê? Sairão dali líderes competentes. Não serão qualquer tipo de líder, mas líderes competentes, preparados pelo Senhor, preparados para a obra da igreja. Não é escolhido por valores como muitos de nós pensamos. Ah, ele tem conhecimento. Ah, ele tem talento. Ah, ele tem habilidade. Não. As pessoas treinadas, discipuladas pelo Senhor, são as pessoas que estarão indo a essa batalha. Espero que nós possamos sempre lembrar desse aspecto. Preparar-se. Pessoas preparadas sempre serão as escolhidas para a obra do Senhor, para a grande obra de Deus. Que todos aqui sejam essas pessoas escolhidas para a grande obra. Que nós sejamos como esses 300 guerreiros de Gideão, indo para a frente de batalha, com honra, com glória, na palavra de Deus. E o segundo lugar que eu quero compartilhar com vocês é: não temas, mas veja o livramento de Deus. Não temas, mas veja o livramento de Deus. Veja o versículo 9 e 10. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial. Veja, Deus diz a Gideão: saia para a guerra, vá agora para a batalha. Naquela mesma noite em que foram os 300 escolhidos. Acredito que foi algo repentino para Gideão. De repente Deus diz: vá para a batalha agora, que agora vai ser o momento. Imagine o coração desse líder, que vê os midianitas em milhares diante da sua frente. E Deus fala: vá para a batalha agora. Ele disse: coloquei nas suas mãos, no versículo 7 diz: então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas às tuas mãos. O Senhor havia dito a ele, no versículo 7. Mas novamente, Deus reconfirma essa passagem a Gideão. Veja como Deus é bondoso. Ele havia falado uma vez. E viu que Gideão, ficou, acredito, com um pouquinho de temor. Novamente ele reconfirma a sua palavra. E diz: vai para o arraial, veja o que eles estão falando de vocês. E através daquele sonho, ele percebe como Deus estava agindo. E decide ir para a frente de batalha. Muitas vezes, nós tememos ir para a batalha. Imaginem vocês a situação desses 300 homens, contra milhares que estão ali do outro lado. Imagine que você está aqui na Pacaembu, com camiseta do Palmeiras ou do São Paulo, e vê um bando de loucos em sua direção. O que você faria? Correr? Imagina, é uma cena semelhante. 300 homens de Gideão, diante dessa situação, estavam temerosos, com medo. Toda vez que eu tinha alguma discussão na universidade ou no colégio com as pessoas, aí, sabe quando dá princípio de briga? Sabe, qualquer coisa parece que vai dar briga agora. Mais uma palavra parece que vai dar briga mesmo, sabe? De dar porrada. E sempre nesses momentos, sempre tem aqueles baixinhos invocados. Sempre os baixinhos invocados falam. Primeira coisa que o baixinho fala: ei, mano, tamanho não é documento não. Primeira coisa que fala. Aí eu rebato: mas ajuda. A gente também fala: dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, mas ajuda.
A gente tem esse pensamento no coração. A gente diz, eu confio tudo no Senhor. Está tudo em suas mãos, mas no fundo você ainda está. E se o dinheiro estivesse aqui comigo, resolveria tudo facilmente. Se eu tivesse força, se eu tivesse poder, se eu tivesse autoridade, se eu tivesse pessoas importantes à minha volta, eu poderia resolver todo esse problema. Muitas vezes vivemos assim. Tememos ir à frente de batalha por questões de valores pessoais, nas quais nós colocamos em nossa vida. Muitas vezes somos assim. Imagine o lado contrário, os homens midianitas. Imagine se eles estavam temendo ao povo de Israel. Acredito que não. Imagine os milhares contando um pelo outro, né? Olha quanto a gente está. Olha quanta gente está aqui para a batalha. Essa guerra aqui vai ser rapidinho. Papum, acabou. Eles estavam com aquela certeza da vitória. O mal nos vem assim, como se aquilo que eles imaginam e pensam fosse aquela certeza. E nós, diante dessa certeza, ficamos temerosos. Mas a palavra de hoje nos confirma e nos dá certeza que nós não devemos temer. Por quê? Porque fomos preparados para a batalha. Não somos um qualquer um. Somos pessoas treinadas. Não passamos 3 anos fazendo discipulado à toa, não é verdade? Para formar-se um guerreiro romano ou grego, quanto tempo eles levavam, né? Todo dia tinha que levantar, usar a espada, levantar, lutar, todos os dias. E assim se preparava-se para a guerra. Assim se fazia um homem pronto para a guerra. Imagine que esse homem, diante da guerra, ele fuja. O que adiantou todo aquele preparo, todo o tempo? Foi um desperdício, algo em vão. Agora eu digo para o irmão, diante da tribulação, diante do problema, não tema. Imagine, não olhe para o problema, mas sim olhe para Deus. Pare de olhar para os midianitas. Olhe para o Senhor. Olhando nele, confiando nele, a vitória será dada em nossas mãos. Acredite nisso. Eles confiaram e foram para essa batalha. Não temeram. Não temeram. Pois a palavra do Senhor estava com eles. A palavra de Deus estava do seu lado. E com essa certeza, esses 300 homens puderam ir para a batalha. Vemos que de 100% dos problemas que nós temos no nosso dia a dia, 90% desses problemas são problemas aos quais nós, na verdade, não deveríamos ter nos preocupado. Veja no seu dia a dia. A gente tem tanta preocupação, mas quando tudo passa, a gente percebe e vê. Para que eu me preocupei tanto com aquele fato? Para que eu me preocupei tanto com aquela coisinha? Era algo de nada. Era nada. Mas ficamos preocupados, vendo a quantidade de problemas que a gente tem na nossa vida. Até quando você vai contar os problemas que você tem na sua vida? Comecemos a contar os motivos de alegria em nossa vida. Seja o contrário. Por que a gente não consegue fazer o contrário? Porque a gente sempre vive pensando nos problemas. Veja do ponto de vista diferente. Veja quais são os motivos de alegria que você tem em sua vida. Aqueles que não temem verão a vitória. Da mesma forma que esses guerreiros de Gideão viram.
Da mesma forma como esses homens do Senhor viram. Que a nossa igreja Água Viva esteja cheio desses guerreiros do Senhor. Homens de coragens, irmãos e irmãs de coragem, para ir à frente de batalha, sem temor algum, apenas confiando no Senhor. Em terceiro lugar, podemos observar o seguinte: proclame o poder de Deus e verás o milagre acontecer em sua vida. Proclame o poder de Deus e verás o milagre acontecer em sua vida. Veja no versículo 18. Ao final está escrito assim: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Eu fico pensando nessa batalha, quando os 300 homens estavam indo à frente dessa batalha, se as outras pessoas estivessem junto delas, aqueles outros 32 mil. Imagine como seria. E Gideão fala: peguem cântaros, peguem trombetas, e peguem uma tocha para a guerra. É coisa de louco, não é? A gente está indo para a guerra. E Gideão fala: pegue cântaro, trombeta e tocha. Imagine se tivesse aqueles todos que saíram, foram cortados. O que aconteceria? Haveria uma dissipação de pessoas, zum, 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 não pode ir assim, não vai dar não. Não é verdade? Não vai dar, o cara estava trombeta, que trombeta? Bater como nos caras com trombeta? Eu imaginei se eu fosse dos 300 aqui, que eu fosse escolhido, eu imaginaria uma cena tipo Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se os irmãos conhecem. O pessoal da minha época conhece, né? Uma arma cai do céu, a armadura cai do céu, pá! E ela vem no meu corpo, tá. Eu fico com superpoderes. E vão para a guerra. Aí sim, gritaria: pelo Senhor! Com certeza. Mas não. Veja o que Gideão fala: vamos com trombetas, cântaros e tocha. E ela fala: palhaçada! Você trouxe aqui para matar a gente? Aí que a gente vê o propósito de Deus na escolha desses 300 homens. Veja se alguém reclamou na passagem de hoje aqui. Veja se alguém diz: ô Gideão, está ficando louco, não é assim não. Pegue a espada mais afiada que iremos para a guerra com espadas. Porque homem é espada. Não, ninguém fala isso. O que eles falam? Nada. Apenas seguem aquilo que Gideão havia falado a eles. A nossa vida espiritual tem que ser assim. Devemos clamar o nome do Senhor. Não há arma maior em nossa vida do que a palavra de Deus. Se temos a palavra em nosso coração, se temos a palavra de Deus em nossa vida, não precisamos de espada, não precisamos de metralhadoras, não precisamos de arma alguma, não precisamos do dinheiro, não precisamos de nada. Só com a palavra de Deus, apenas com a palavra, poderemos obter a vitória. Então, por isso, irmãos, irmãs, clame a palavra de Deus. Grite a palavra de Deus. Quando Satanás toma posse das pessoas, quando o diabo toma posse das pessoas, a gente expulsa em nome de Jesus, não é verdade? O nome de Jesus está em suas mãos. A coisa melhor do que isso. O nome do Senhor está em nosso coração. Não tem coisa maior. Veja o propósito desses guerreiros lutarem. Primeiramente era pelo Senhor. O propósito da nossa batalha espiritual no nosso dia a dia não é por mim, mas sim pelo Senhor. Quando clamamos,
quando proclamamos esse nome, nos dará com certeza a vitória que foi dada a esses 300 homens guerreiros de Deus. A palavra está conosco. A palavra de Deus está viva em nossa vida. Ela age, ela move, ela nos molda. Confia nessa palavra. Coloque de lado as pessoas. Coloque de lado o dinheiro. Coloque de lado o poder. Coloque tudo de lado e coloque apenas a palavra de Deus. Quero concluir a palavra de hoje dizendo a vocês que esses 300 homens nessa batalha contra os midianitas, Deus fez com que eles não tivessem escolha. Deus fez assim. Eles não tinham mais escolha. Eles não tinham escolha de escolher a arma. Eles não tinham escolha para nada. Imagine se eles tivessem a escolha de optar por outras armas, ou optar por fazer alguma outra coisa. Eles não tiveram opções. A única coisa que eles poderiam acreditar era na promessa de Deus. E foi nisso que eles acreditaram. E por isso que eles tiveram a cara de pau de levar cântaros em suas mãos, trombetas e tocha em suas mãos, para uma guerra. Não foi algo de louco, não. Para os midianitas, vendo aquela situação, talvez fosse coisa de louco. Eles são enlouquecidos. O que está acontecendo? Cadê a espada deles? Mas não. Eles tiveram a palavra de Deus em suas mãos. E por isso, tiveram a coragem de levar essas armas para uma guerra. A arma que você tem, irmão, é a palavra de Deus. Com essa palavra, você vencerá. É com essa palavra que você dará glória a Deus. Senhor, Tu és grandioso. E dirás: Senhor, agradeço a Ti, porque a Tua palavra está viva em minha vida. Gostaria de coração, de todo o coração, pedir a todos os irmãos da Igreja Água Viva: a palavra é a tua arma. Lute com a palavra, pois assim venceremos. Oremos.